Muitos métodos dentro da engenharia de controle, como por exemplo o método do lugar geométrico das raízes, pressupõem que você tenha um modelo matemático da planta a ser controlada. Como podemos obter de uma planta desconhecida o seu modelo matemático a partir de alguns ensaios simples? Esse é o tema do vídeo de hoje. Para obter um modelo matemático de uma planta desconhecida a partir de alguns ensaios simples, usa-se identificação de sistemas. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, passando algumas dicas práticas sobre como fazer esse procedimento. A identificação de sistemas consiste em pegar uma planta desconhecida, aplicar um sinal conhecido na entrada da planta, medir a sua saída e, a partir desses dados, é possível estimar um modelo matemático. O sinal de entrada é escolhido antes de se realizar este experimento, mas como exemplo neste vídeo eu vou usar como sinal de teste o degrau unitário. Então, aqui nós temos uma planta desconhecida, cuja resposta ao degrau unitário é o gráfico mostrado na tela, este gráfico aqui. Resposta ao degrau e, neste caso, ao degrau unitário. Como muitos projetos de controladores são feitos digitalmente, implementados em CLPs ou microcontroladores, é necessário que nós façamos a discretização da planta. E para discretizar a planta, é necessário primeiro escolher um período de amostragem. Como uma regra geral da escolha do período de amostragem, pode-se fazer 10 períodos de amostragem até o tempo de pico da resposta. Então nós pegamos este tempo aqui, que nós vamos chamar de tempo de pico, e nós temos que colocar pelo menos 10 intervalos de amostragem aqui dentro. Por que isso? Esta planta aqui, ela contém polos e zeros, a planta de tempo contínuo. Esses polos e zeros, eles são desconhecidos, afinal, o propósito do método de identificação é justamente ter uma ideia da localização destes polos e zeros. Portanto, eles são a priori desconhecidos para a gente. Mas vamos colocá-los graficamente, apenas para exemplificar, que eles estejam por aqui. Algo assim. Segundo o livro de controle digital do Ogata, é necessário garantir que estes polos e zeros da planta contínua estejam dentro da faixa primária do processo de discretização. O que isso quer dizer? Nós vamos ter aqui um período de amostragem escolhido. Este período de amostragem, ele por consequência dá origem a uma frequência de amostragem, e essa frequência de amostragem ela vai gerar uma faixa primária, que ela é representada da metade negativa do período de amostragem, então ômega S de sample dividido por 2, até a metade positiva do período de amostragem. E nós gostaríamos que todos os polos e zeros complexos do sistema original estejam dentro desta faixa primária para ter uma representação fiel do sistema. Isso é uma consequência do teorema de amostragem de Nyquist, que diz que a maior frequência que você consegue capturar sem aliasing num processo de amostragem é igual a metade da frequência de amostragem. Então isso é consequência do teorema de amostragem de Nyquist. Vamos estudar aqui o caso de segunda ordem, certo? Os polos em um sistema de segunda ordem, eles estão localizados em menos zeta ômega n mais ou menos ômega n que multiplica zeta ao quadrado menos 1. Se este sistema tiver polos complexos, isto significa que este termo aqui é negativo. Então, no caso de existência de polos complexos,
nós podemos escrever a localização deles como sendo zeta ômega n mais ou menos j ômega n, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Por que isso? Como comentamos, na existência de polos complexos este termo é negativo, portanto tiramos o menos 1 em evidência, cuja raiz é j passado para fora da raiz, e sobra o termo 1 menos zeta ao quadrado, que agora é positivo. Isto aqui nós vamos definir como sendo ômega d, e portanto a localização dos polos complexos é menos zeta ômega n mais ou menos j ômega d. Lembrando que isso é aplicável a sistemas de segunda ordem. Então eu vou apagar aqui e reescrever. Essa é a localização dos polos complexos. No sistema de segunda ordem, o tempo necessário até chegar no primeiro pico do sobresinal é dado por π dividido por ômega d. Por essa nossa regrinha, nós vamos fazer com que a frequência de amostragem ela seja maior ou igual a 10 vezes o inverso deste tempo aqui, 1 sobre Tp, que neste caso é igual a 10 vezes ômega d dividido por π. E 10 dividido por π será igual a 3, eu anotei aqui, 3,18 ômega d, certo? Pela nossa regra, então, a frequência de amostragem, claro que aqui seria a frequência, no caso em radianos, né? A frequência de amostragem em radianos será 3,18 ômega d. E como ômega d é a amplitude da parte imaginária do polo, então vamos representar aqui. Esta parte imaginária é ômega d. Eu escolhi a frequência de amostragem em radianos como sendo 3,18 ômega d, portanto metade da frequência de amostragem é metade deste número aqui, que é um pouco mais do que 1,5. Então teríamos aqui, eu acho que é 1,59 ômega d, e isso garante que os polos estão dentro da faixa primária. Atenção, isso garante para o sistema de segunda ordem, que só tem polos, porque isso aqui não leva em conta os zeros. Nós não temos como saber onde os zeros estão, então não temos como saber que os zeros estão dentro da faixa primária. Além disso, caso o sistema seja de ordem superior, esse cálculo que eu fiz não garante que os polos estejam dentro da faixa primária também. Só que todos esses questionamentos só poderiam ser respondidos se nós soubéssemos onde estão os polos e os zeros. E se nós soubéssemos, não seria necessário fazer identificação. Por isso que eu mantenho como regra geral colocar pelo menos 10 períodos de amostragem até o tempo do primeiro pico de sobressinal, caso o sistema tenha um pico de sobressinal. Aqui, aplicando esta regra, nesta resposta ao degrau, eu obtenho o sinal desta figura aqui, desta figura abaixo. Aqui a gente nota que nós temos aproximadamente 10 períodos de amostragem até este tempo aqui, e visualmente, qualitativamente, é uma boa aproximação do sinal original que está plotado atrás em verde. E em azul é a resposta discreta. Se você for projetar um ensaio com outro sinal que não seja o degrau, o seu sinal de entrada também tem que respeitar a amostragem. O que eu quero dizer com isso? Se o seu experimento ele for feito com um sinal senoidal, por exemplo, você vai escolher uma taxa de amostragem que você pode fazer
realizando um experimento anterior com o degrau, por exemplo, e este seu sinal de entrada ele tem que ser discretizado, certo? Por quê? Porque a discretização exata pressupõe que o sinal de entrada nos intervalos entre os tempos de amostragem é constante. Uma vez que você tem o sinal de entrada e o sinal de saída coletados, você pode fazer a identificação do sistema, mas antes disso você precisa escolher a ordem do sistema que você vai identificar. Ou seja, quantos polos e quantos zeros você acha que o sistema tem. Olhando para esse sistema, nós temos uma forte intuição que ele é pelo menos de segunda ordem. É claro, porque sistemas de primeira ordem não têm sobressinal. Mas nós não sabemos se ele é ordem 2 ou superior, ordem 3, 4 ou 5. Como podemos proceder? Nós podemos tentar identificar vários sistemas. E isso não aumenta no custo do processo de identificação, porque nós podemos fazer a identificação nos dados já coletados. Nós não precisamos fazer um ensaio para cada tentativa de identificação. Então eu vou mostrar aqui. No primeiro exemplo, eu tentei identificar os dados que eu tinha com um sistema de primeira ordem. O melhor sistema de primeira ordem para os dados que eu tinha é este daqui. E é visível que as respostas não se parecem em nada. Então eu peguei o mesmo conjunto de dados já coletados e fiz o processo de identificação com ordem maior. No caso, ordem 2, utilizando 2 polos e 1 zero. Aqui eu escrevi a equação de diferenças identificadas, onde z na menos 1 é o operador de atraso. E quando fazemos ordem 2, o que implica em P igual a 2, nós estamos considerando 2 atrasos no denominador e Q igual a 1 nós estamos considerando um atraso no numerador. Aqui é U. Parece um Y, mas é para ser um U. Que é a entrada. E quando nós utilizamos esta equação de diferenças na identificação, nós obtivemos uma resposta muito parecida com a do sinal do nosso experimento, mostrando que talvez esta ordem de sistema identificado seja adequada para nós fazermos os projetos depois. Uma coisa que nós precisamos cuidar é a presença de ruído no sinal. Note nesta última imagem que quando nós temos ruído no sinal, utilizando a mesma ordem de sistema para identificação, o resultado é horrível. E por que que isso acontece? Perceba que a transformada de Fourier de um degrau, ela tem uma componente na frequência DC e ela também tem uma componente em todas as outras frequências. Só que a amplitude das outras frequências vai diminuindo. Como nós temos, neste exemplo, um ruído branco aditivo, e o ruído branco ele contém a mesma amplitude em todas as frequências, nós temos que a nossa saída, o nosso sinal de saída, tem componentes em todas as frequências. Então você vai notar que aqui, mais para o final do espectro, mais adiante no espectro, nós temos um sinal de entrada pequeno, porque a amplitude do degrau nessa frequência é pequeno, só que a amplitude do sinal de saída é grande. Então parece que o ganho nessa frequência é alto. Mas isso se deve a uma relação sinal-ruído baixa, ou seja, nós temos muito ruído para pouco sinal. Então o processo de identificação ele tem que colocar 2 polos em algum lugar e ele vê essa parte do espectro como muito relevante, e por isso ele faz a identificação errada. E o que nós podemos fazer? A primeira alternativa é utilizar outro sinal como excitação no nosso experimento, escolhendo um sinal
que tenha mais energia nas altas frequências, melhorando a relação sinal-ruído nesta porção do espectro. Uma outra coisa que nós podemos fazer é aumentar a amplitude do sinal de excitação no nosso experimento. Dessa forma, como a amplitude do sinal de entrada aumentou, a relação sinal-ruído melhorou, pois nós temos a mesma quantidade de ruído para uma maior quantidade de sinal. E isso faz com que o sistema possa ser identificado com uma qualidade melhor. Como é mostrado aqui, ele identificou o sobressinal utilizando o mesmo sinal de entrada, só que com uma amplitude maior. Ou seja, nós tivemos que repetir o experimento. Se você não quiser repetir o experimento, se quiser trabalhar com os dados já coletados, você pode aplicar um filtro passa-baixas nos dados coletados. Uma coisa que é necessário tomar cuidado é que quando você faz a filtragem nos dados e depois executa o processo de identificação, você está identificando a junção do sistema original com o filtro aplicado. Neste caso, como o filtro passa-baixa tem um polo, eu precisei aumentar a ordem do processo de identificação para conseguir uma resposta ao degrau parecida com aquela que eu tinha no experimento. Se eu tentasse identificar com ordem 2, eu percebia uma resposta ao degrau muito similar a um sistema de primeira ordem, onde não tem sobressinal. Algo parecido com esta figura aqui. Feito o processo de identificação com o filtro, você poderia remover o polo identificado do filtro. Como assim? Eu tinha um sistema original desconhecido e apliquei um filtro. Este filtro tem um polo. Eu fiz a identificação e obtive 3 polos e um zero. Se a identificação for boa, um destes polos aqui, eu vou perceber que ele é parecido com o polo do filtro. Porque o filtro, como foi aplicado por mim, eu conheço a sua resposta em frequência, eu conheço a sua função de transferência. Então eu posso excluir o polo identificado, que é decorrência do filtro, e fico com o sistema identificado que corresponde ao sistema original. No vídeo de hoje era isso, apenas algumas dicas que eu enxergo para o processo de identificação de sistemas. Eu não trabalho na minha pesquisa de mestrado com essa área e, portanto, se eu falei besteira e tem grandes chances de eu ter falado alguma besteira, deixa um comentário. Se o vídeo for útil, deixa um like. Se puder, se inscreve no canal e nos vemos na semana que vem.